Obrigada, pessoal, pela presença. Acho que a ideia foi primeiro o Márcio se apresentar, depois eu falar um pouquinho também super rápido que é a Ibiúna, porque meu view é muito de crédito, do mapa de equity, né? Então, e aí a ideia aqui é um bate-papo informal, pode parar, levantar, não entendi, ou tenho essa dúvida, ou quero entender um pouquinho melhor como é o processo de investimentos, fiquem à vontade, é bem informal mesmo. Podemos... A ideia é pensar como alavancar, né? E aí alavancar é buscar funding, seja de um parceiro, um sócio, né? Seria algum equity, ou um funding de crédito, que seria via várias alternativas que existem hoje de captação, para quem começou um projeto, quer empreender e precisa crescer. Quer falar um pouquinho de você, viu? Vou falar super rápido, mas basicamente eu sou gestora na Ibiúna hoje, gestora de fluxo de crédito. Estou desde 2000 trabalhando no mercado financeiro, meio com crédito. Lá na Ibiúna a gente faz uma série de investimentos em crédito, que vão desde operações bem high grade, que são CDBs de grandes bancos, debêntures de empresas AAA, que todo mundo conhece, até operações mais estruturadas, que são os FDICs, ou operações com garantia, ou operações de venture debt, que é um pouquinho que a gente vai falar também como uma das alternativas. E aí, acho que a ideia aqui é explorar um pouquinho, falar com vocês sobre opções, né, de financiamento para diferentes momentos de maturidade da companhia. Acho que agora já é boa tarde, né? Obrigado pelo horário, assim, parabéns por vocês estarem aqui. Eu acho que é um super interesse válido. Eu fico feliz de ver agora as mulheres entrando forte no mercado de empreendedorismo. A gente está precisando muito disso. Deixa eu só fazer um pouco de um bate-bola rapidinho, só para entender quem é empreendedora, quem não é, quem quer empreender, o que vocês estão buscando, só para a gente tentar direcionar um pouco o papo. E eu acho que é sem resposta certa aqui, é para bater papo mesmo. Então, para a gente só ir direcionando. Você empreende? Legal. Tudo bem? Também? Legal. E a gente quer empreender. Ótimo. Eu imaginava que fosse ter um pouco desse público-alvo. Bom, eu trabalho no SoftBank, ex-SoftBank, agora é Global Ventures. A gente basicamente investe no que a gente chama de early stage, então esses momentos mais incipientes das empresas, normalmente com empresas que têm ali um viés de uso mais intensivo de tecnologia. Então, para a gente, para a nossa tese, ter tecnologia embedada dentro da empresa é uma condição para a gente fazer o aporte de capital. E o nosso processo, assim, a gente, obviamente, assim, a gente vê várias fases aqui, a gente vai passar por isso, a gente vê as complexidades ao longo do tempo. Tá? Então, quando você está começando o seu negócio, está querendo fazer a primeira concepção de produto, entender como colocar ele no mercado, achar aquele o que a gente chama de product market fit, né, que é fazer esse produto encaixar no mercado grande, e com o tempo ir evoluindo, e a gente vai ajudando as empresas do nosso portfólio nessa jornada. A gente entra nesse estágio inicial. No nosso caso específico, que a gente vê muita dor, são dois problemas principais, né? Sempre muito recrutamento. Então, times bons são super importantes. E eu acho que, para mim, essa talvez seja uma das grandes lições, a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas times sólidos são o coração do negócio. Então, às vezes, a gente fica naquela dor, né? De contratar gente boa, garante que vocês tenham um time mais sólido mesmo, que ele seja um pouco menor, mas esse time que vai ser capaz de entregar. E um pouquinho também da questão desse go-to-market, né? Como é que a gente vai para o mercado, então que canal você usa para vender, que caminhos você usa para chegar ali no mercado, conversar com o teu cliente, entender o problema do cliente, de verdade. Então, quando a gente fala de early stage, basicamente são esses problemas que a gente está atacando. Eu já fui empreendedor, com vários de vocês aqui, então acho que tem essa vantagem também. Também estou disposto a responder o que vocês quiserem saber, curiosidade.
empresas que deram certo empreendendo. Eu fui o primeiro CFO da Mobile, que hoje é o dono do iFood. Então, assim, que virou um dos maiores cases de sucesso aqui no Brasil. E já trabalhei em 3 empresas que deram errado. Então, eu posso contar o lado bom. E vou dizer para vocês que, assim, todo mundo fala, né, tem aprendizado do lado bom, tem aprendizado do lado ruim. O lado ruim mostra muita coisa, o lado bom também. E, na verdade, o pessoal às vezes tende a ver, mas eu dei errado, mas aprendi um monte. O bom é aprender e dar certo, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui é como é que a gente ajuda vocês a minimizar um pouco desse risco, né? Ganhar um pouco dos atalhos para chegar lá. Vamos lá, eu vou começar, primeiramente, que a gente fala, né, nos estágios mais incipientes da empresa, logo no começão ali, a gente fala, não vai para um venture capital institucional, para um fundo institucional, que é o nosso caso, porque às vezes a empresa está um pouco madura, você precisa entender um pouquinho melhor o problema, você quer amadurecer um pouco o seu negócio, você precisa construir time, e aí a gente entra nessa primeira fase que é, vamos trazer o capital de anjos. Normalmente, o que são os anjos? Né? São as pessoas físicas, indivíduos, que gostam um pouco da linha de negócio, que acreditam no time que está desenvolvendo aquele projeto e decidem colocar um dinheiro para fazer a empresa rodar. Então, eu mesmo, assim, agora a gente está meio travado para fazer investimentos anjo pelo fundo, por uma regra nossa, mas eu fiz muito investimento anjo e acho que é uma ótima oportunidade de conhecer teses super interessantes, ajudar logo no começo do processo. Mas mais do que isso, eu acho que é entender um pouco que é o seu negócio. Eu sei que sempre existe um pouco da venture capital e o empreendedorismo. Tem um pouco do lado ruim hoje, que ele está meio no hype fazer esse caminho. Não é fácil, é super duro. E aí eu acho que tem um pouco desse vou empreender, não se prepara, entra lá e se machuca. E às vezes também tem negócios que não são negócios para venture capital. Eu também acho que é outra coisa que, quando você está desenvolvendo ali o teu business, vocês vão pensar. Né? Então, basicamente o que acontece tem business que tem uma linha varejinho, que é um negócio que pode ser super bom. Eu tenho um irmão que tem uma rede de varejo que se dá super bem, vai lá, recebe dividendos, todo final de ano está feliz da vida, mais do que eu, e está funcionando super bem para ele. Então, só para vocês terem, primeiro, para tirar um pouco desse estigma de ser bem-sucedido é levantar capital. Isso não necessariamente é verdade. Né? Existem opções, você tem caminhos para fazer a tua jornada. Pode querer começar num negócio que era um negócio de super escala, e talvez aí seja o Venture Capital para te ajudar, que entra com tecnologia, entra com todo esse modelinho, playbook ali que a gente conhece, para ajudar na evolução da empresa. Né? Ou, às vezes, você vai maturar um negócio que vai funcionar super bem. Que você vai desenvolver ele ao longo do tempo, talvez ele demore um pouco mais de tempo, mas que vai ser um baita business lá para frente. A gente vê bilhões de cases de sucesso. Né? E eu acho que é um pouco disso eu acho que a Vivian vai falar um pouquinho de dívida também, que eventualmente, equity de dívida, basicamente para que eles servem? Para dar um pouquinho de suporte para você acelerar esse crescimento. Só que você precisa ter fundamento para fazer esse movimento. Né? Via de regra, o que a gente acha, o que a gente, no nosso ambiente, olha, né? Mesmo quando a gente entra no seed, a gente faz muito investimento de seed series A, tá? Então, que no nosso caso investimentos de $1 milhão até 2, 3, depois o Series A, que são investimentos que vão por 4 ou 6 milhões de dólares, a gente olha para participações entre 15% a 20% da empresa. Dito isso, no seed de 1 a 3, mais ou menos, tá? De dólares. Mas o que eu falo, né? O que eu gosto de deixar super claro desde o começo, assim, na relação. A hora que você trouxe um investidor para dentro de casa, você perdeu a autonomia. Então, assim, acho que é super importante vocês entenderem a regra do jogo, né? Porque esse investidor vai chegar e vai querer colocar um monte de regras de governança. Né? Ele vai falar, estou aqui para te suportar, é o que a gente faz. Mas tem algumas coisas que você não pode fazer. Você não pode dar, eu acho que o negócio aqui não está dando muito certo, vou dar um cavalo de pau no objeto social do negócio, vou mudar a atividade. Não dá para fazer. O investidor provavelmente vai travar isso. Né? E o investidor, quando ele entra, especialmente no nosso caso que entra mais early, vou contar a notícia do Venture Capital, a gente provavelmente diminui a probabilidade do negócio dar certo.
Eu vou dizer o porquê, tá? E basicamente o que acontece é você está lá estruturado, encaixadinho para ir crescendo aos poucos. O que a gente faz é, eu vou lá, faço um aporte na tua empresa e falo, agora você tem que crescer muito mais rápido. Agora, aquilo que você estava imaginando de velocidade de crescimento é 3 vezes, 4 vezes. Então, como eu estava falando aqui no começo, o importante é só vocês entenderem que assim, não tem o certo e errado. Tem jeitos diferentes de você crescer. E aí você precisa entender se você quer crescer desse jeito mais rápido, ou você quer crescer de um jeito um pouquinho mais cauteloso, mais devagar. É isso. Então, basicamente, não tem aqui eu não tenho a resposta, não tem receita de bom para chegar e falar, é isso. Mas basicamente o que a gente faz, e aí sim, a contrapartida é quando a pessoa está no jogo de crescer de uma forma mais exponencial, aí o que a gente faz, a gente entra com a nossa estrutura para ajudar nisso. Então a gente tem uma pessoa de RH que veio lá de empresas grandes, veio do SoftBank, trabalha com a gente, ajuda muito na construção do RH das empresas. Né? E RH é uma das coisas que assim, às vezes a gente deixa para o final, né? A gente chega e fala, vamos tocando aqui, que eu vou no papo, vai funcionar bem. É o começo do insucesso do negócio. Né? Então, normalmente o que a gente tende a fazer, ainda que você esteja muito no início da tua jornada, traz uma pessoa, traz um analista que consiga. E aí o que a gente tem é, de dentro do fundo, a gente tem uma pessoa que fica supervisionando, dando as empresas a se desenvolverem, a recrutarem melhor, a desenvolver os processos internamente, por gestão interna de uma maneira muito melhor. E na questão do go-to-market, que é basicamente vendas, marketing, como você alinha todo o teu time de operações para fazer essa tua operação crescer muito rápido, a gente também trouxe uma pessoa, que é uma pessoa que era um empreendedor, uma empresa chamada Rockon, pouca gente conhece, mas ele tem um playbook de como fazer vendas, como você ter um processo para vender de uma forma efetiva. O que acontece também, muitas vezes as pessoas acham que vendas é lábia, não é lábia, venda é um processo. Né? Você tem uma boca de funil ali, você vai alimentar essa boca de funil de N formas diferentes, o marketing digital, o time de vendas, tudo isso vai depender muito de quem é o teu público-alvo, né? Quem que é o teu cliente. Então a gente traz essa pessoa que normalmente ajuda a gente a fazer esse trabalho. Eu acho que esse é o empurrão que a gente dá do nosso lado. O que isso implica? Né? Como a gente estava conversando, provavelmente tem esses investimentos de capital, mas tem uma diluição na empresa. Então, quem estiver disposto a entrar nesse jogo, perde um pouco de participação. Né? Você é obrigado a entregar um pedacinho da empresa lá, para a gente fazer uma cogestão, todo mundo vira sócio, a gente faz o negócio caminhar. E aí o que a gente tem visto no mercado hoje, passar a bola para quem é muito mais importante e interessante aqui, é que também existem os mecanismos de dívida para você fazer um pouco desse movimento. Esses são os nossos pontos principais de análise. Não é incomum no fundo a gente olhar um business que a gente fala internamente assim, quando você trabalha com a gente aqui, a gente olha e fala, eu adoraria ter esse business na física. Aí uma pessoa física amaria ter esse negócio. Né? Mas às vezes ele não funciona para a dinâmica de venda porque ele não cresce muito. Deixa eu voltar então 2 passos para trás só para contar um pouco da dinâmica do fundo bem rápido para vocês entenderem por que não funciona. Tá? É um business que, como tem venture capital em geral, como ele tem muito risco, a gente normalmente investe e tem uma mortalidade muito alta. Então, dos investimentos que a gente faz, a gente tem mais ou menos ali uns 50% das empresas que a gente vai perder o capital. Elas vão morrer no meio do caminho. Aí ainda assim, isso já é uma probabilidade melhor do que normalmente o empreendedor que vai para o mercado de peito aberto para fazer alguma coisa. Né? Porque a gente vai lá, tenta direcionar e tenta achar os caminhos, ajudar o empreendedor a achar os caminhos, mas isso acontece muito. E o que acontece do nosso lado? O nosso fundo, por exemplo, é um fundo que a gente está calibrando para ter $200 milhões de investimento. Quem investe no nosso fundo tem uma expectativa de que vai receber de 4 a 5 vezes o capital investido. Então, para os $200 milhões em 10 anos. Mas os $200 milhões que a gente recebeu, a expectativa deles é que, com a venda de todos os investimentos que a gente fez, a gente vai gerar $1 bilhão. A gente está falando de $5 bilhões. É muito dinheiro. Né? Então, assim, e a gente precisa ser certeiro, cirúrgico. Nossa
a nossa taxa de investimento hoje ela deve estar 0,8%, 0,9%. Então, já passaram 1.700 oportunidades lá dentro de casa, a gente investiu em 13. É um número super pequeno. Por quê? E aí a gente vamos fazer só a matemática inversa, né? Se eu tiver 20% em cada empresa, né, e eu preciso retornar 1 bilhão para os meus investidores, eu preciso, na verdade, que a saída não seja de 1 bilhão, a saída tem que ser uma saída de 5 bilhões. Porque os 20% dos 5 bilhões que vão gerar 1 bilhão para o meu fundo, né, para o nosso fundo. Então, essa é a dinâmica que é super complexa. E é aí que está o grande problema do Venture Capital, porque ou você cresce muito rápido, e aí, indo direto para a tua pergunta, que é ou você cresce muito rápido para gerar esses alfa retornos, ou a gente não pode entrar no jogo que tem essa mortalidade alta e a necessidade de entregar um retorno muito alto para os nossos investidores. Se eu for mirando, esse investimento vai me dar 3 vezes, a matemática não fecha para a gente. Então, está certíssimo e é a razão pela qual a gente tem que decidir. Agora, eu já fiz investimento como anjo em alguns ativos que o empreendedor fala para o empreendedor, isso aqui é quase uma boutique, eu tenho uma cara de consultoria, mas estou feliz da vida de você não pagar dividendos no final do ano. Também estou ok com essa história. Mas eu acho que é muito saber o que você está fazendo. Então, você está investindo com essa estratégia de uma empresa que vai ser menor, mas que vai gerar um fluxo de dividendos para você, né? Ou potencialmente um ganho de capital que não é tão grande, mas que você está ok, porque você tem ali o teu retorno esperado, né? Versus ir para o jogo de Venture Capital. E aí, dado todo esse problema de Venture Capital, dada a diluição que a gente tem ao longo do tempo, aparece sempre a dívida como solução, que é, em vez de tomar o dinheiro no equity, né, ser diluído em 20%, 30%, o que a gente faz? Toma uma dívida lá com a Viva, né, que ela vai ter lá os juros, vai te cobrar os juros pela dívida, mas que o negócio continua crescendo numa velocidade importante, só que você não dividiu mais o pedaço do bolo da empresa com nenhum outro sócio. E aí você fica mais dono, sabe? Quem tem sócio, tem dono. Então, assim, o ditado que a gente ouve é verdade. Né? Se tem sócio, tem dono. O que eu acho só é assim, quanto mais controle você tem sobre a sua operação, né, mais margem de manobra para customizar do jeito que você quer. Então, vamos pegar um exemplo assim, vou pegar um exemplo extremo. O Mark Zuckerberg, que na hora de fazer o IPO, chegou e falou, tá tudo bem, do ponto de vista econômico, vocês têm aí 60%, 70% da empresa, mas do ponto de vista de controle, cada voto da atuação, para cada voto da associação, tem direito a 20 mil votos. E o que ele faz é ele controla a empresa e ele direciona ela para onde quiser. Você consegue fazer isso no early stage? Não. Você consegue fazer isso depois que você ficou grande. Mas eu vou deixar a Viva contar um pouco do que a dívida pode ajudar nesse caminho. Você acha que você pode falar primeiro em equity, aí fala de dívida? Em equity a gente investe em qualquer ramo que seja, que tenha esse componente de tecnologia para acelerar o negócio. Dado que a gente precisa desse retorno rápido, tem que ter tecnologia. Então a gente tem investimento em fintech, né? A gente faz muito investimento em instituição financeira, mas que usa tecnologia ali para rodar o negócio. Eu particularmente tenho feito muita coisa em saúde, então, assim, olho muita coisa em saúde e acho que as dores que a gente via no passado de ciclos longos, saúde e educação, principalmente tem ciclos muito longos, né, estão começando a encurtar. E eu acho que a gente está começando a achar nichos que funcionam muito bem. A gente faz muito em ferramenta de produtividade, porque produtividade é um problema global. Né? E às vezes o que acontece é que você tem, sei lá, um CRM que é super caro lá fora, no Salesforce, que cobra lá $20 mil, $30 mil uma licença, você tem um cara te cobrando uma assinatura de $200 por mês. Então a gente acha que tem esse ano, a gente é agnóstico, onde a gente não entra. E assim, eu acho que talvez o mantra que a gente tenha lá dentro, no fundo, é honestidade brutal. Então, assim, se a gente vai entrar num negócio que a gente não conhece, não vamos colocar o pé. Assim, se é um negócio de biotech para a gente conversar, biotecnologia, conheço UFAs, não conseguimos contribuir com o investimento, provavelmente a gente vai atrapalhar. Melhor a gente não colocar o pé. Mas, assim, em geral, a gente é agnóstico. Eu não sei você como precisa de dívida aí. Eu acho que depende do case e do momento da companhia. Mas uma coisa que eu queria falar antes é que
a gente for para frente, né, do processo de investir e olhar as empresas que são bem-sucedidas, né, quando a gente olha para crédito, não vai ter segredo que sempre vai ser uma equipe muito boa, e é uma equipe, não é uma pessoa que vai conseguir fazer toda essa trajetória. Então, acho que seja um fundo que vai conseguir te provocar e te estimular e ficar com um maçarico ali, falando isso, já pensou nisso? Tenta não desviar, por que você resolveu fazer isso? Isso não é porque, assim, claro, tem o componente de crescimento, ou do meu lado, o componente de querer proteger, né, o fluxo de caixa da companhia e não deixar que isso vire um hub de companhias que eu não investi originalmente. Mas sempre, eu acho que o empreendedor tem que pensar nisso, né? Você precisa não dar. Tem alguns business que são dependentes de algumas pessoas, são mais dependentes, né? Mas eu acho que isso é um risco do ponto de vista de crédito que, em geral, se não houver mitigantes, eu não gosto de correr, porque eu não vou ter acesso, né, ao inventário da pessoa no limite. Então, assim, se acontecer qualquer coisa, eu não consigo ter conforto em receber juros e principal, que é o que é importante para o nosso fundo. Então, quando eu olho para frente, eu vejo pessoas, né? E na largada, eu acho que tem que ter um componente também que, quando você quer empreender, é um mundo tão difícil, né? Parece glamouroso, sou dona do próprio, né? Sou sócia, mas, sim, o trade-off é alto, né? São angústias muito grandes. E aí, diferente do VC, acho que o crédito cabe em vários momentos que não necessariamente vão te cobrar ou, né, participação, né, como se fosse uma sociedade. E aí, nesse esquema aqui, que eu acho que é bem interessante, o Venture Debt, ele acaba sendo um pouco parecido com um dinheiro, né, inicial, em que, como existe uma mortalidade alta, a gente vai tentar também criar mecanismos para controlar a companhia de alguma forma. Então, vai ter covenants que vai controlar quanto que a empresa pode gastar ao longo do mês, e aí, a depender da empresa, vai ser assim, um controle mensal. Vai ter empresa que é controle trimestral, né? Mas essa parte de ter acesso a um capital de mais longo prazo no começo é o trade-off entre ter alguém dando pitaco no seu business. Isso vai existir. Quando você não vai ter isso? Se você bater na agência do bancão e falar, preciso de uma linha de crédito, eles vão te dar, em geral vai se confundir com uma linha de pessoa física, e é uma linha cara e revolvente. Então, você não consegue com aquilo vira uma faca no seu pescoço, porque você tem que liquidar, né? E aí você não sabe se você liquidar, se no dia seguinte você vai conseguir mais crédito. Então, em geral, o ideal é tentar pensar no business e conseguir alongar esse prazo. E aí você paga juros altos por paga o preço de ser uma startup. Por outro lado, você também não se dilui. Então, tem esse trade-off em que em muitos business que não são super escaláveis, né, e que crescem muito rápido, funciona ter uma dívida, porque o Venture Debt não necessariamente eu preciso que saia para o IPO, eu preciso que tenha alguma rodada que o conceito faça sentido para pré-pagar a dívida, e não necessariamente que o negócio seja estelar, né? Mas por outro lado, também a gente tenta ficar muito próximo do empreendedor. E como empresas pequenas a empresa pequena, ela já está aqui, né? Que é um modelo em que é mais para capital de giro e linha de crédito. A empresa pequena, ela já passou do momento em que ela está testando o produto, então ela já tem uma carteira de clientes, às vezes ela já tem recebíveis,
ela já consegue mostrar que tem um business, pode ser pequeno, e aí, nesse caso, o melhor, né, para ponto de vista de crédito, seria um business mais recorrente, né, que tem assinatura, tem clientes fiéis, e um produto que faça sentido. E aí, nesse caso, são outras linhas de crédito mais baratas, e em geral você consegue fazer mais longas, mas por outro lado também com garantia de recebíveis, dá para pensar em outras estruturas. Então, eu queria perguntar assim, na verdade, como que vocês fazem, como que a gente submete a análise, como vocês captam essas empresas? Porque assim, eu tenho duas, não, mas eu conheço duas empresas, uma de tecnologia, mas assim, ela já está com fundo investidor, que às vezes estão pagando juros muito altos, e ela já tem contratos altíssimos também, assim, mas assim, o fundo inicial, que eu sei, eu não dentro da empresa, eu não sei a fundo, mas assim, acaba que está matando ela entendeu? Ela tem capacidade, ela está pagando juros muito altos, sim, e ela tem, por exemplo, drones, pulverização então ele já tem contrato com cooperativa de cana-de-açúcar e está expandindo para o Brasil inteiro, entendeu? Tem grandes empresas, tipo Duratex, Raizen, tipo, como clientes, mas assim, o fundo está matando eles, por exemplo. Então, assim, eu conheço familiar, queria tentar submeter para vocês analisar, por exemplo, né? Tem uma outra que é a farmácia de medicamentos especiais, por exemplo, que já foi sondada para ser comprada, eles estão se preparando a governança também, são 2 sócios, o time é fantástico, crescendo muito grande, assim, crescendo muito sozinho, assim, sem capital externo, mas assim, estão abrindo em vários estados do país, assim. Aí eu sei que são momentos diferentes, mas assim, como a gente submetem para você analisar? Porque eu acho que são muito interessantes. Sabe, eu vejo brasileiros empreendendo. Pode pegar meu e-mail. Assim, se matando mesmo. Eu vejo as dores deles, mas assim, cada um no momento, entendeu? Uma está mais organizada, a outra já cresceu muito grande. Só precisa entender, né? E aí eu não tenho informação suficiente para nem avaliar, mas às vezes o fundo matando tem vários componentes que pode acontecer. Né? A taxa de juros no começo já foi 2, né? Então, o 2 com spread, talvez ele conseguisse pagar na projeção dele. E aí agora, então, não consegue porque o CDI está num patamar muito mais alto. E aí ele não está sendo exprimido mesmo, mas não necessariamente pelo fundo, mas pela despesa financeira. Óbvio que não dá para criticar, não sei o contexto. Mas muitas vezes precisa ver o que foi acordado, né? Se ele assinou que ele ia pagar CDI mais tanto. Eu digo assim, eu imagino que seja justo o contratado, tá certo. Eu digo assim, imagina que eles precisam de mais drones para atender mais lugares e assim, eles não estão conseguindo alavancar por conta do que está sendo acordado. De repente estão de uma segunda opinião, entendeu? Não, isso é tranquilo. E aí, assim, eu entendo o fundo precisa receber. Dizendo assim, de repente tem alguma outra pessoa que tem interesse de, sei lá, de olhar mais adiante. Sim. Normalmente as empresas que já têm contrato, já têm um business, um pipeline de backlog, outro tipo, não é realmente esse business aqui, é um business mais de capital de giro, só que a dificuldade em geral da startup que precisa de capex para crescer é essa questão da escalabilidade, né? Porque ele tem que colocar a grana antes para montar o drone para depois monetizar e conseguir os contratos. Então, dá para pensar em estruturas de crédito para casar isso e pensar também nos contratos que ele já tem vigente, pensar em como colocar isso como garantia e financiar essa nova PEPA. Mas eu acho que eles são trabalhos com outros, entendeu? Então, em geral, o que acontece? Tem algumas operações... Vocês podem buscar fora, Tem algumas operações que eles colocam covenants de endividamento máximo da companhia, mas se eles estiverem e se o produto for bom, o ideal é ele pega a grana, pré-paga a dívida e faz um negócio mais alongado que resolva a vida dele.
Eu acho que do ponto de vista de investimento, é um ótimo caso. Assim, do ponto de vista de investimento, é duro, né? Porque agora já passou, né? Mas assim, eu acho que também tem um pouco do empreendedor escolher o investidor. E eu sei que às vezes a gente fica um pouco numa situação dura, porque às vezes só tem uma oportunidade, ou um investidor querendo fazer, né, a alocação, mas é super importante isso, para você não cair nesse tipo de problema, né? Às vezes o investidor que também não entende que se ele começa a botar muita faca no pescoço do empreendedor, o empreendedor inclusive perde um pouco da motivação para estar lá no dia a dia. Estamos sentindo tem muita coisa a acontecer e assim, era meio que eram conhecidos, entendeu? Já tinham feito negócio lá atrás. E aí meio que é meio pessoal também, entendeu? Eu acho que assim, talvez o caminho do ponto de vista de equity, tá? No nosso caso, a gente não gosta muito de investimentos que tenham esse componente de hardware. A gente vê a tecnologia do drone, mas tem que montar o drone, que é super complexo, existe uma necessidade de uma indústria para poder fazer isso para você. Né? É ver o ângulo que eles têm, tentar trazer um outro fundo para dentro. Porque eu acho que assim, às vezes um outro fundo ajuda na reconstrução da governança. Né? Então, assim, alguém de fora que consegue entender lá e falar, ó, eu tenho que mexer na governança como um todo, mexer no acordo de acionistas, garantir que ele vai ter um pouco mais de participação, porque às vezes também o empreendedor está super diluído. Então, tem uma série de aspectos para considerar que são sensíveis. Acho que assim, a gente só tem mais uns 3 minutinhos, mas acho que queria deixar aqui os contatos também, nossos contatos, o que vocês precisarem. Acho que muitas vezes o processo de entender, né, é trocar ideia, entender, e aí a parte também de pensar produto, né, o que faz sentido, muitas vezes ajuda a ideia para ver o que se pode, né, ser escalável, de que forma a tecnologia pode ajudar o business ou a ideia que você tem, né, e tentar se apoiar também nessa rede de contatos e buscar um pouco mais, assim, pensando nos passos para frente, como construir a companhia para que você consiga ter as opções, né? E ao longo do tempo, é isso. Às vezes você só quer a grana agora porque você acredita no produto, mas você vendeu metade da empresa e achou um sócio que não é legal para você. Então, a tese era boa, mas no fim das contas, assim, e a gente sabe, pelo menos no mundo de crédito, tem muita casa que é mais agressiva, no sentido de querer mesmo que a companhia seja, no fim das contas, né, a dívida não dê certo para virar a companhia deles. Então, uma estratégia que eu acho horrível, mas que tem fundos que fazem isso. Então, e se monetizam, né, o retorno em cima de estratégias desse tipo. Então, acho que trocar ideia, entender o momento da empresa, quais próximos passos, acho que é bem válido, independente do estágio. Do nosso lado, assim, a gente está super aberto a conversar, marcar calls, reunião, ajudar quem estiver desenvolvendo algum projeto, quiser alguma ideia, quiser bater um papo, quiser validar produto, mercado. A gente está super à disposição, porta sempre aberta assim, para conversar. Não sei como deixo o e-mail, essas coisas, a gente pode deixar e-mail com vocês. Quem quiser, liga, manda e-mail, a gente consegue marcar um papo e vamos ajudando vocês a desenvolver o. Fico feliz que, de verdade, a gente precisa de mais mulheres. Assim. A gente tem. Eu tenho a sorte de investir em algumas empresas com mulheres e a gente vê a diferença que a diversidade faz dentro do ambiente de trabalho. Uma coisa que os homens não são muito bons para isso. Né? Eu acho que não conseguem ver isso com muita clareza, faz muita diferença. E mesmo na condução do negócio, às vezes como você consegue conversar com as pessoas, do jeito é diferente. Não estou falando que a mulher é leve, não. Normalmente as que eu invisto são duras. Mas eu acho que como se posicionam, trazem um tempero todo especial para dentro de casa, tem muito valor. Então, e a gente está
procura constante assim, de boas empreendedoras. Acho que isso para a gente tem muito valor. Super à disposição de ajudar aí quem precisar. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada.